pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao LedoCast, é isso mesmo, nosso bate-papo semanal. E hoje eu tô muito animado para um tema que eu senti a necessidade, na verdade a responsabilidade, a incumbência de compartilhar e de falar um pouco sobre esse assunto, né, gente? Eu sou pai, né? Eu tenho 3 meninos, para quem não sabe, um de 10 anos, um de 5 e um de 3. Né, esse quase 10 anos, na verdade, de 9, quase 10 anos, vai fazer 10 anos em breve, e já tá entrando nessa fase aí, meio que essa pré-adolescência. E, na verdade, o nosso bate-papo de hoje é justamente sobre uma série que tá rolando aí na Netflix, chamada Adolescência. Você já assistiu essa série? Se você ainda não assistiu, não tem problema, eu não vou dar nenhum spoiler aqui pra você, fica tranquilo, quiser assistir depois, pode assistir. Mas é uma série que eu tô vendo que tá sendo bastante comentada, porque justamente ela está trazendo um alerta aí, né, para muitos pais, mães. E se você é um pai, uma mãe, ou pretende ser pai e mãe, ou pretende, ou trabalha talvez no meio educacional, com adolescentes, com garotos nessa fase, então esse episódio é para você, tá bom? Então fica ligado aqui, a gente vai bater um papo hoje sobre essa série. Eu vou compartilhar um pouquinho quais foram as minhas impressões sobre a série e trazer, né, alguns ensinos que eu achei bastante importantes acerca da criação de filhos, acerca do que está rolando nessa geração atual, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não te esquece de se inscrever aí no canal. Se você já acompanha a gente, que bom que você está voltando, não esquece depois de comentar o que você achou, é importante pra gente, tá bom? Vamos lá, gente, não é só uma série, tá? A adolescência não é só uma série, na verdade ela é quase um espelho daquilo que a gente está vendo acontecer dentro das casas de muitos de nós, né? Às vezes até mesmo de famílias cristãs, tá acontecendo o que a série vai retratar, tá bom? Então a gente vai ver um cenário na série onde pais trabalham, um pai trabalha bastante, um pai que aparenta ser bastante ausente no sentido do dia a dia, do diálogo, de realmente conhecer o filho profundamente, os filhos profundamente. A gente vai ver uma ausência ali de autoridade dos pais, a gente vai ver um excesso de redes sociais, enfim, a gente vai ver um cenário na série bastante real daquilo que a gente tem visto nos nossos dias, né? E essa série, gente, ela mostra também a fase escolar, né, da adolescência, dos garotos, as crises, as confusões, os diálogos, a ansiedade, vícios, alguns pecados, né? E principalmente a perda da identidade. Né? Esse é um ponto que a gente percebe nessa geração, uma lacuna, uma ausência de identidade, não saber direito quem é, não saber direito o que está fazendo aqui. Né? E qual é o mais chocante de tudo? É que muitos desses problemas, se não todos ou a maioria, nascem dentro de casa. Né? São frutos da criação ou da ausência dela, né, por parte dos pais. É por isso que eu quero compartilhar hoje sobre esse assunto com você, porque a verdade é que a ausência da liderança dos pais e também o excesso da liberdade digital, né, são problemas que a gente tem visto acontecer, sem falar, né, sem falar da ausência de diálogo. E esses vão ser temas centrais aí da série, tá bom? Então a gente precisa realmente acordar para isso e entender que sim, nós pais fomos chamados para liderar nossos filhos, né, para também controlar certas situações que acontecem na nossa casa. Né? Não se esqueça, a autoridade do seu lar está sobre você, pai e mãe. Né? E o diálogo, a conversa, entender os sentimentos, os pensamentos dos nossos filhos, também faz parte crucial aí da criação, né, dos nossos filhos. Então, a série vai ser um grande alerta para todos os pais, mães e futuros pais e mães, tá bom? E sinceramente não dá para assistir a série e continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo, porque a série ela é forte, ela é chocante, né? Tiveram alguns momentos que eu quis parar de assistir a série, né? Porque é difícil de encarar certas situações que vão acontecendo ali, principalmente para quem é pai de adolescente ou de criança que está entrando nessa fase, né? Ou que tem filho pequeno, mas que sabe que um dia vai chegar, é bastante profundo, tá bom? Mas a gente vai ver um dos problemas que a gente mais percebe na série, que traz para a vida atual, é que é a lacuna, a ausência de autoridade dos pais da nossa geração. E quando eu paro para analisar, eu vejo que eu olho para os meus avós, eu olho, né, para a geração dos nossos avós,
né, foi uma geração que foi muito dura com os nossos pais, né? Vamos ser sinceros, uma geração, quando a gente analisa, a gente percebe que foi uma geração que disciplinou muito fortemente, né, onde os nossos pais muitas vezes não podiam falar nada, não podiam ter opinião, era só o que o pai mandava e tudo, e era algo bem rígido, era algo bem forte, né? Eu não sei dos teus avós, mas, cara, os meus avós eram naquela época ainda de palmatória na escola, né? Então a gente vai ver isso aí. Quando vai para a geração dos nossos pais, os nossos pais já foi aquela geração onde a mulher já estava trabalhando, né? Então ela já estava inserida no mercado de trabalho. Então, ela já não era só a dona de casa, ela não estava só na criação dos filhos, só na disciplina, então já amansou um pouco mais a questão da disciplina, mas ainda teve, ainda foi forte, né? E a nossa geração já é uma geração que já não tem disciplina praticamente. É uma geração que vai amansar muito, né, já os filhos, e tem uma mentalidade de quê? De querer ser amigo dos filhos, né? E a primeira coisa que eu quero te falar hoje é isso, cara. Deus não te colocou como pai e mãe para ser amigo dos teus filhos, tá bom? Claro, você pode ser amigo dos teus filhos, mas antes de você ser amigo deles, você precisa ser pai e mãe. E eles precisam te reconhecer como pai e mãe, ou seja, como uma figura de autoridade mesmo. Amigos, eles vão ter muitos. Vão ter na escola, vão ter nos esportes, vão ter nos meios sociais, na própria igreja, eles vão ter muitos amigos, né? E, na verdade, nós, pai e mães, precisamos voltar para o nosso lugar onde Deus nos constituiu para ser. Que é o quê? Justamente essas figuras de autoridade dos nossos filhos, líderes dos nossos filhos. Não se esqueça, Deus confiou os nossos filhos para nós liderarmos com amor, com firmeza e com presença, tá bom? Amor, firmeza e presença. E às vezes é isso que está faltando nas nossas casas. Às vezes falta a presença, porque trabalhamos muito, porque estamos muito fora, estamos muito na rua, e o tempo livre que temos, estamos em casa, e às vezes nós mesmos estamos no celular. Então estamos com o corpo presente, mas o coração, a alma, a atenção não está. Então presença é muito importante. Firmeza, sim, palavras de direção, sim, não, agora não dá, você precisa fazer isso porque eu estou mandando, né? Firmeza mesmo, tá bom? E amor, claro, amor, cuidado, carinho, palavras de afirmação, presentes, né? Amor também é algo muito importante, óbvio, na criação de filhos. Mas não se esqueça de que nós precisamos compensar hoje esse lugar de que muitas vezes queremos ser os amigos, os melhores amigos dos nossos filhos. Cara, Deus não te botou filhos para você ser o melhor amigo deles, tá bom? Os teus filhos não precisam de mais um amigo, eles precisam de um pai e de uma mãe. E quer que eu te diga? Amigos, eles vão ter outros. Pai e mãe é só você. Não tem outra pessoa que vai desempenhar esse papel. O avô, a avó, por mais que se esforcem, não vão ser a mesma coisa. O tio, a tia, por mais que esforcem, não vão ser a mesma coisa. Olha lá o que diz Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Tá bom? Disciplina e admoestação. São duas coisas importantes, né? Disciplina é o que? Regras claras. Disciplina é correção também. Admoestação é falar algo que não que a criança quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir, tá bom? Então, disciplina e admoestação não são castigos, mas são cuidados, tá bom? A própria Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama, né? E nós precisamos imitar o nosso Deus. Se Deus nos disciplina, nos corrige, nós também precisamos criar regras claras, precisamos ter voz firme nas nossas casas. Do contrário, querido, vamos estar criando crianças que vão chegar numa adolescência e vão chegar numa fase adulta que não vão ter respeito com figuras de autoridade, não vão ter respeito com as pessoas à sua volta, não vão conseguir respeitar um patrão no mercado de trabalho, por exemplo, não vão conseguir respeitar um pastor na igreja. Por quê? Porque se o pai e a mãe não for essa figura de autoridade, ninguém mais vai ser para uma criança dessa, né? E a tendência é o quê? É a delinquência. E é isso que a série vai mostrar. A série vai mostrar justamente o caminho para a delinquência, tá bom? E o caminho muitas vezes é essa, é a ausência de paternidade e maternidade. É a ausência de amor, é a ausência de presença e principalmente a ausência de firmeza na liderança, tá bom? Então, gente, Deus nos colocou justamente crianças pequenos, frágeis, inseguros, vulneráveis, né? Para que nós demos a eles direção.
para que nós geremos nele essa segurança que eles precisam, a firmeza que eles precisam, tá bom? E a cultura hoje, ela tem descredibilizado isso, né? A verdade é que tem se falado muito, né, dessa quebra de autoridade, da ausência que a gente precisa respeitar. Não que, e hoje, assim, a questão do respeito tem se tornado algo totalmente fora do contexto real. Né? E muitas vezes a gente tem levado a achar que, não, porque eles são crianças, então eles têm que decidir. Né? E muitas vezes a gente tem que entender que, cara, a criança não sabe decidir. Né? Filho, você quer comer hoje franguinho ou você quer comer hoje peixinho? Cara, decida pelo seu filho o que é melhor para ele. Hoje é dia de peixe, então hoje você vai comer peixe, filho. Olha, filho, você quer usar vermelho ou você quer usar azul? Cara, às vezes o teu filho não sabe qual é a melhor cor para ele usar ou qual é a melhor roupa para ele usar. Se você deixar ele escolher qualquer roupa, o que vai acontecer? Ele vai escolher uma roupa inadequada para a ocasião que você está indo. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu lá em casa. Né? A gente uma vez chegou e teve essa falha. Ele falou, filho, escolhe tua roupa para ir para o aniversário. Aí o menino veio com crocs, veio com um short de piscina e uma camiseta sem manga. Tipo assim, e claro, tudo descombinando completamente, assim, né? Tipo, uma camisa de bolinha com uma calça de dinossauro e um tênis e uma crocs da Disney, sei lá. Então assim, a criança não sabe escolher. Ela não sabe o que fica harmônico, ela não sabe o que fica bonito. E por isso Deus botou você na vida do seu filho, para decidir por ela. Por quê que é importante você decidir por ela essas coisas? Porque quando você está decidindo por ela na fase da infância, você está gerando nela segurança para a fase adulta. A pessoa que é insegura na fase adulta, sabe por quê? Porque ela não teve uma voz firme dizendo para ela o que era melhor na fase da infância. Geralmente é assim que funciona, pessoal. Quanto menos voz de autoridade você tem de alguém que te ensina a decidir, menos ainda você vai ter voz ou autoridade para decidir na sua vida na fase adolescência adulta. Entende como é importante você decidir para o seu filho na fase da infância? Porque é sobre essa plataforma que a criança vai construir a sua tomada de decisão lá na frente. Deu para entender? E a ausência disso gera uma grande confusão na vida de uma criança depois de um futuro adolescente. E o que a gente vai ver na geração de hoje? Que o celular virou o melhor amigo das crianças, né? E muitas vezes nós pais é mais fácil, né? Pega o celular, tá aqui, menino, ó, pega aí, assiste aí teu desenho e não me perturba. Né? A gente não fala isso, mas eu sei que tem muita gente que pensa isso. Né? Quando ele tá assistindo o desenho, ele não grita. Né? Às vezes você vai num restaurante, acontece muito. Tá lá o casal, né? E aí tá as crianças tudo, um no tablet, do celular. Por quê? Porque para a criança não incomodar. Né, para a criança não fazer barulho. Mas ao mesmo tempo que ela não está incomodando, ela não está fazendo barulho, ela também não está sendo ensinada a se comportar no restaurante. Ela não está sendo ensinada a se comportar à mesa. Ela não está sendo ensinada de que a mesa é um lugar sagrado que a família precisa sentar para conversar, para ouvir. Que na correria do dia a dia, talvez um dos poucos momentos que temos é o momento da refeição. Né? E levando para o contexto de Jesus, foi nesse contexto que Jesus ceiou com os seus discípulos. Né? E a gente precisa ensinar para os nossos filhos isso, não botar um celular na mão deles e falar, ó, fica aí igual um zumbi, né, no celular, e depois a gente vai embora para casa e você não perturba os outros. Sabe, eu e Maíra, cara, às vezes a gente até incomoda certas mesas, certos lugares, restaurantes, porque nós temos 3 homens, né, menino, eles são agitados pra caramba, mas, cara, a gente se recusa a ir para um restaurante e botar um celular na mão de uma criança. Não que a gente nunca faça isso, tá? A gente tem equilíbrio e às vezes a gente faz, mas a gente controla. A gente tem a consciência de que, cara, um celular na mão de uma criança tá roubando ela de viver a vida real. Tá roubando ela do ensino que eu tenho agora para dar para ela. Por quê? Porque o tempo vai passar. E quando chegar a fase da adolescência, o tempo que a criança estava aberta para me ouvir passou, cara. Passou, entendeu? Então a gente precisa aproveitar esses momentos. Né? E o que a gente percebe? Que o TikTok tem sido o maior discipulador das crianças. O Instagram tem sido o maior discipulador. E qual é o problema disso? É que você está botando influencers que você não conhece dentro da tua casa. É como se você estivesse abrindo a porta da tua casa e falado, pode entrar, senta aí, fulaninho. Eu nem te conheço, eu não sei de onde você veio, eu não sei quais são as tuas crenças, eu não sei qual é a tua educação, eu não sei, mas não tem problema. Entra aí, senta na minha casa e fica 1 hora aí discipulando meu filho.
É isso que a gente faz quando a gente bota um celular na mão de uma criança sem supervisão, sem controle e sem a gente ter a noção, porque eu sei que talvez você faça isso e você não tenha noção. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. É por isso que eu tô falando sobre isso aqui, gente, porque a gente precisa desse alerta. A gente precisa acordar, porque pode ser que daqui a um tempo seja tarde demais, cara. Como você vai ver na série, foi tarde demais na série, entendeu? Então a gente precisa acordar para a realidade. Redes sociais têm moldado comportamentos, valores e identidade, gente. E isso é muito sério, isso é muito sério. Até que ponto, né, nós não estamos liberando o uso para que nós não tenhamos de lidar com certas dificuldades? Né? Aí libera, não, assiste aí porque é mais fácil. Olha o que diz Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Né? Para quê? Para quando ela chegue na fase adulta, não venha se desviar do caminho. Então o que ele está falando? É a fase da infância que você ensina o caminho. Né? Então, se você gasta com seu filho meia hora, 1 hora por dia, e ele passa 3, 4 horas da tarde dele ou da manhã dele assistindo série, assistindo influência no celular, na rede social, no YouTube, cara, é desigual, é desleal. Você não vai ter mais influência do que os influenciadores, do que as redes sociais. Então, cara, você precisa entender isso. A série mostra adolescentes completamente dependentes da validação online, né? E isso reflete a falta de construção emocional dentro de casa. Vamos lá, a gente sabe que todo adolescente, toda criança quer se sentir parte de um meio, né? Que é uma validação. Quando a criança não tem validação em casa, o que vai acontecer? Ela vai buscar fora essa validação. Vamos ser sinceros, eu e você gostamos de receber curtida na rede social. A gente gosta de um comentário falando, uau, que incrível teu vídeo, que legal que você falou. Né? Isso é uma validação social. Todo mundo tem essa necessidade. Agora imagina um adolescente, uma criança em formação, um pré-adolescente. Cara, ele tá urrando por isso. E quando ela não tem em casa, mais ainda. Né? Então é nosso papel validar nossos filhos. Falar, filho, que incrível que você fez. Parabéns pelo Lego que você montou. Uau, como você é inteligente. Uau, como você está fazendo isso bem feito. Né? E isso que os pais vão fazendo, vão gerando o quê? Esse preenchimento para que a criança não fique buscando isso lá fora. Tá bom? Outra coisa importante da gente falar aqui é a necessidade da supervisão. Tá bom, gente? Nós precisamos supervisionar. Né? Então, assim, eu não tô te falando aqui nesse episódio para você, sabe, nunca mais dar celular pro seu filho, para você ser radical. Não, eu tô te falando, encontre um equilíbrio, cara. Sabe, supervisiona, existem controles parentais, sabe? Até porque a gente não quer botar o nosso filho numa bolha, mas as bolhas elas precisam ser rompidas de acordo com a maturidade da criança. Quando você bota o celular e não supervisiona, a criança vai estourando um monte de bolha, rápido. Bolhas que era para ela estourar lá na fase dos 15, 16, 17 anos, adolescente, já está estourando com 7. Entende? Então, supervisiona, cara. Supervisiona as redes sociais, supervisiona o que teu filho assiste, supervisiona as pessoas que ele segue, né? Coloca um limite de tempo. Sabe, os nossos filhos, eles assistem desenho, mas eles não assistem YouTube aberto. Se assiste YouTube, é Kids. Entende? E também eu prefiro muito mais colocar em plataformas onde tem o desenho, ele assiste o desenho, eu sei o conteúdo do desenho, porque eu já pesquisei, eu já olhei, já vi que não tem ensinos ideológicos que eu não concordo, porque até isso a gente tem que olhar hoje em dia, tá bom? E aí eu deixo, e tem um período, tem um tempo, é meia hora aqui. Depois do almoço, almoçou, todo mundo sentou, comeu, conversamos no almoço, terminou o almoço, beleza, comeram direitinho, vão sentar agora para assistir um pouquinho. Meia hora, 40 minutos, é o tempo que eu também tiro uma sesta e descanso um pouquinho. Né? Depois eu volto, desliga, eles vão fazer atividade da escola, vão brincar, vão fazer o que tem que fazer, as outras atividades. Então, existe esse equilíbrio, mas existe também esse cuidado. O que eles estão assistindo, eu estou olhando aqui no meu celular, eu sei o que eles estão assistindo. Eu estou controlando, existe um tempo determinado. Meus filhos sabem. O Noah mesmo fala, pai, eu só vou ter celular com 15 para 16 anos, né? Exatamente. Né? E já falei para ele, e pode ser que chegue lá, você não tem a maturidade suficiente, eu não vou te dar. Tá bom? Mas eu não vou dar celular para os meus filhos. Tablet, eu caí nesse erro lá no começo que eu não sabia disso. Dei tablet pro Noah quando ele era pequenino, mas logo tirei, né? Até doei pra igreja o tablet. Hoje é da igreja. Era um tablet pequeno, um iPad mini desses, que eu dei pra ele, mas quando eu percebi que aquilo era nocivo, eu tirei, doei pra igreja. E eles não têm tablet, não têm celular. Nós só temos uma televisão na nossa casa,
Sabia disso? Eu não tenho TV no meu quarto. Sabe por que eu não tenho no meu quarto? Porque eu quero dar o exemplo para os meus filhos. Porque se eu boto no meu quarto, eles também vão querer no quarto deles, entendeu? Não, não. Só na sala, tá sendo supervisionado, tá todo mundo vendo o que eles estão vendo. Ok? Então isso é importante, pessoal. Quando vai para casa da avó, dos avós, já conversei, ó, o que eles assistem aí? Cuidado, né? A geração anterior tende a deixar mais também, a avó é mais flexível, mas eu peço, supervisionem, olhem, percebam o que eles estão assistindo. Provérbios 27, 23 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Tá? Teus filhos são as tuas principais ovelhas, meu querido. Se você é líder na igreja, se você é líder na empresa, se você é líder em algum lugar, eu quero te falar, as tuas principais ovelhas são os teus filhos. Então procura conhecer o estado emocional, espiritual. Nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos, liderar os nossos filhos. E isso vai incluir saber com quem teu filho conversa, que tipo de conteúdo ele consome online, né? Como ele se sente em relação a si mesmo. São conversas que você precisa fazer perguntas, você precisa construir esse diálogo com eles com o passar do tempo, tá bom? Não se trata de invasão de privacidade, mas de zelo, de responsabilidade. Hoje tem muito esse engano, né? Ah, não, invasão de privacidade. Não pode ver o que a criança está vendo, porque isso é um controle. Querido. Se você não fizer isso, você vai estar permitindo que o seu filho caminhe a passos largos para a perdição. Nós precisamos sim, não tem nada de invasão de privacidade. Nós precisamos sim controlar, nós precisamos sim ver o que eles estão assistindo, perceber o que está acontecendo, tá bom? Isso é zelo, isso é amor, isso é cuidado, isso precisa ser ensinado desde pequeno. Os meus filhos sabem, lá em casa, a palavra final não é deles. A palavra final é minha e da minha esposa. Sabe aquilo que teu pai falava para ti? Com certeza, né? Ó, enquanto você morar aqui nessa casa, a palavra final é minha. E é isso, gente. A autoridade do lar está sobre os pais. Então eu quero encerrar esse podcast de hoje te fazendo esse convite. Pai, mãe, nós precisamos voltar à posição de líderes da nossa casa, de maior voz, de influência do nosso lar. Essa série Adolescência, ela vai escancarar os problemas de uma geração que está gritando, gente, por direção, por limites e principalmente por presença. Os teus filhos não querem o teu dinheiro, os teus filhos não querem o que você pode dar para eles de presente, os teus filhos querem você. Não se esqueça de dizer, mas eu preciso trabalhar, precisa. Mas eu preciso botar dinheiro em casa, precisa. Mas não se esqueça, nas tuas horas vagas, é você que eles querem. Você precisa se dar, se entregar. E eu sei que às vezes a gente chega cansadão em casa, chega estafado do trabalho, cheio de problema. Meu amigo, eu sei. Mas você teve filho, agora assume a responsabilidade. Cresce, vira homem, vira mulher. O tempo de ficar brincando, se divertindo, perdendo tempo online passou. Agora é tempo de mergulhar na criação dos nossos filhos, amá-los. Sabe por quê? Porque isso nós seremos cobrados do nosso Senhor também. Bom, o que você vai fazer? Eu vou deixar essa pergunta para você mastigar e digerir. O que você vai fazer com o tempo que você ainda tem com os teus filhos? Porque um dia eles vão sair da tua casa, nós temos um período. O que você vai fazer nesse período? Enquanto eles estão na tua tutela, enquanto eles estão sob a tua responsabilidade, o que é que você vai fazer? Que Deus te desperte, que esse episódio sirva de alerta, porque eu quero te animar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você restaurar o amor, a firmeza, a liderança, a direção e a autoridade na tua casa e na vida dos teus filhos. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Se você curtiu esse episódio, não esquece de compartilhar com pais, mães, professores, pessoas que precisam ouvir isso. Se você concorda, comenta. Se discorda, comenta aí embaixo também. Deus te abençoe e a gente se fala no próximo episódio. Valeu!